Olá, amigos. Olha aqui nós aqui de novo no nosso canal, que tem o nome de Fala que Você Se Cura. Canal esse que a gente aborda vários temas falando de espiritualidade. Tema esse que eu amo, tema esse que eu enxergo com muita profundidade, partindo de um ponto que a espiritualidade está a cada segundo, né, nas nossas vidas, estamos mergulhados na espiritualidade. E olha só que forte, se você não achar isso forte, e hoje, eu não sei como é que eu vou tocar seu coração. Eu trouxe João por uma fala que a gente vai aqui conversar. Eu vou começar em João 23, que diz assim: vamos direto aos fatos. Nós estamos aqui para aprender, né? Para trocarmos ideias. E João 23, ele diz assim: e prosseguiu: vós sois cá de baixo. Jesus falando: eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que eu desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava o Pai. Até hoje a gente não compreende, né? O que Jesus tem falado para nós. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Jesus está falando que aquele que me enviou está comigo. Ele está falando que Deus está com ele. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Olha, gente, é muito material aqui para a gente pensar. Muito material aqui para a gente pensar. E olha só, aqui ainda, que eu separei aqui para a gente. Se você e eu não se imaginar sendo diferente do que a gente é, então a gente vai permanecer sendo o que a gente acredita que é nesse momento. E aí ele repete a frase que está lá em João, no capítulo 8. Pois se você não crede que eu sou ele, vós morrereis em vossos pecados. Se você não acreditar que você é ele, se a gente não acreditar que a gente é Jesus, que a gente é Deus, que a gente é parte, que a gente é filho desse Pai, e só no que a gente nesse momento acredita que é, e nós vamos falar, então a gente vai permanecer como a gente está. O que a gente quer dizer com isso? Em primeiro lugar, a gente se situar. Em primeiro lugar, nós vemos em que lugar nós estamos no que diz respeito às nossas crenças, à nossa verdade. Porque a gente sabe do quanto o mundo está conturbado. A gente vem sempre falando isso, não tem como ser diferente, porque isso é uma realidade. Mas a Bíblia, ela é um manual. Ela tem várias leituras, mas ela é um manual como cada vez mais
a gente vai se aprofundando. Quando Jesus fala que eu sou, e os estudiosos trazem muitas leituras para a gente, é até um exercício em que a gente deve prestar muita atenção, né? Porque Jesus, ele falava por parábolas. Jesus é o maior terapeuta, o maior médico que a gente tem. Ele é o Filho de Deus. Quem é Deus ainda para você? Você ainda vê Deus como há muito tempo eu vi, como me ensinaram, como me falaram, também por ignorâncias desses, né? Que Deus estava sentado num trono, com um cajado, e quando a gente fazia uma besteira, ele mandava lá um raio. Qual que é ainda a tua mentalidade, a tua vivência, a tua experiência de você olhar esse Deus? Hoje, graças a Deus, com os estudos, eu vejo Deus com uma grande consciência. Eu percebo e sinto que Ele está em todos os lugares, mas o mais profundo disso tudo é aceitar que eu sou filha de Deus e que Ele mandou o seu Filho amado, que é o amor das nossas vidas, para ser o nosso guia, para ser o nosso trilho, para ser o nosso caminho, para ser o nosso prumo, para ser o nosso equilíbrio. Então eu vejo em Jesus e vou entendendo com as minhas dificuldades quem é Deus. E quando ele diz aqui, eu sou Deus. Os meus exemplos, eles precisam caber em você. Eles precisam entrar em você, na tua mente, na tua consciência, no teu sentimento e você aplicar. E tudo muda. Mas quando eu não quero estudar, quando eu não tiro as pedras das mãos e me permito ir para uma outra consciência, de me permitindo me ver que eu sou filha de Deus. Se eu sou filha de Deus, se Jesus é filho de Deus e Jesus fez o que fez, faz o que faz, vai fazer ainda muitas coisas e é o que é, eu sou centelha disso tudo. Então eu posso mudar minha vida e não morrer, como me diz aqui o capítulo, os versículos, de morrer na situação que eu estou. O que é esse morrer? É desencarnar? É falecer? É findar? Mais do que isso. São os desafios que não deixam de chegar na minha vida, muitas das vezes os mesmos, que eu não consigo sair desse ciclo. Toda hora aquela situação vem na minha vida, eu não consigo avançar, porque eu não peço ajuda ao Pai, porque eu não peço ajuda a Jesus para, como na estrada de Damasco, na história de Paulo, quando ele cai lá, que ele vai lá, né, que ele é um assassino, ainda Saulo, e ele se debruça quando ele dá de encontro a Jesus, né? E Jesus diz para ele, Saulo, o que queres, né? Por que me persegues? Né? E depois ele toma aquela consciência, ele fica cego. E muitas das vezes, nós, em alguns padrões das nossas vidas, nós estamos cegos, porque isso é amplo. Né? E depois ele vai lá se curar, Ananias, o cura, né? Trata ele, tirando dos olhos dele toda aquela cegueira. Então é isso que Jesus está dizendo para mim, para nós. Que todos nós temos esse código divino dentro de nós e nós não acreditamos. Por quê? Já falamos aqui. Por todo um contexto que a vida me apresentou, mas que agora eu, Maria Dilma, quando resolvi abrir esse canal, porque se eu não entrego o que eu também estou aprendendo, eu também não me curo. Por isso, fala que você se cura. Então eu estou aqui
apesar das minhas dificuldades, de muitas vezes me colocar mais à disposição, porque a minha ligação é com Deus e com Jesus, buscando nesse momento te apresentar um outro caminho que talvez, e se você desejar, te ajude muito. Então, as mudanças, quem faz sou eu, nunca é o outro. Eu tenho que desejar, procurar caminhos, buscar estudos, autoconhecimento, me aceitar, me enxergar e buscar as mudanças. Não tão somente, como muitas vezes me disseram, esperar do alto. É óbvio que Deus e Jesus e toda a espiritualidade está aí o tempo todo. A gente tem vários depoimentos aí, a internet está cheia, né? Experiência de quase morte e, nossa, aí milagres, o que você quiser. Eu mesmo poderia te falar, entendeu? E de algumas histórias aqui. Mas o que eu posso te adiantar nesse momento, e tenho certeza que você também. Te garanto que nas áreas das tuas dificuldades, alguma coisa aconteceu para te ajudar, para te solucionar. Então, quando ele diz eu sou, ele diz também eu sou Deus, Jesus. Ele diz também vós sois deuses. Então, eu posso pegar essa fala de Jesus na prática. O que a gente pode entender e o que a gente pode usar, né? Eu sou luz. Eu sou capaz. Por quê? Porque isso é terapêutico. Porque isso é um dito de Deus. Porque isso é um dito do nosso Senhor Jesus. E você, às vezes, a gente precisa se decidir. Em caminhos nós vamos tomar e no que nós vamos acreditar. Então ele está dizendo que se eu não pego ele como exemplo para tocar a minha vida, para ter novas experiências junto dele, com ele, nos conceitos dele, alimentando, né, essa minha essência, esse meu código divino, de que eu sou filha de Deus. Para eu tentar arrumar aqui na cabeça da gente. Eu sou muito parecida com a minha mãe. Minha mãe já está no plano espiritual. Mas os meus traços físicos têm muito com ela. Então, se nós aqui ainda, numa caminhada menor, e eu trago o que é divino, porque somos divinos, eu trago esses traços dela, fisicamente, bora falar aqui, porque a gente pode abrir isso, fisicamente, os traços dela, principalmente quando mais moça, é uma prova do que Deus está dizendo aqui, do que Jesus está trazendo para nós. Vocês são meus filhos, vocês são parecidos comigo, todos vocês trazem, eu coloquei dentro de vocês os meus traços. Por isso eu sou a inteligência, eu sou luz. Nós somos energia, estamos impregnadas com várias energias, inclusive negativas. Quando eu estou na raiva, quando eu estou na ira, quando eu estou na inveja, quando eu estou no despeito, quando eu estou na não aceitação. Eu estou em desacordo, eu estou desalinhado com o meu ser e atraio cada vez mais essas situações para mim. Mas quando eu vou mudando a minha fala e buscando cada vez mais sentir, entendendo quem é Jesus, quais os seus exemplos, e buscando, materializando, eu não vou morrer em pecado. Eu não vou mais adoecer. Eu não vou arrumar mais tantos desafios, problemas, situações por descuido. Eu posso e devo já melhorar essa situação. Pensa, arruma isso na tua cabeça. Você parece com alguém. Tua mãe, com teu pai, se não fisicamente, aí tem uma voz, né? E um olhar, e o jeito, né? E às vezes, o que é mais, nós também nos agrupamos também por vibração, por frequência,
por sintonia, né? Pelas mesmas questões. Isso é profundo, isso é amplo. Mas nos bastamos nesse momento com a questão física. Imagina se isso não é uma leitura perfeita para entender que eu carrego as coisas de Deus. Mergulho nesse corpo, nesse planeta, para meu aperfeiçoamento, para o meu melhoramento, para a minha evolução. Porque, por menos que a gente seja espiritualizado, a gente tem que parar para buscar o que está acontecendo nesse momento. O que é isso que está acontecendo no mundo? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Por que essa situação na minha vida? Por que isso não muda? Por quê? Por quê? Por quê? Para quê? Né? Os seus porquês e para quê? Então é isso. Então eu sou filha de Deus. Eu sou divina. Nesse momento eu não estou falando para os meus pulmões respirarem. Existe uma orquestra aqui dentro que trabalha sem eu pedir, sem eu pensar. A gente precisa pensar nisso. Que é Deus em ação. Qual é a condição que o homem tem? Tenta algumas coisas. E ele, gente, deu gestar uma criança aqui. Guardar, comportar, criar um ser. Né, como mãe. Nossa! E daqui a pouco vem o leite. E esse ser divino todo, né, do homem que veio lá também, né, o espermatozoide. Olha, a gente precisa pensar. A gente precisa ver que tem coisa maior do que isso. Tá na hora, sabe? Desculpa parar só de ver sua novela e buscar. O mundo está chamando, a terra está sangrando. Quer que a gente acorde para ontem. E é em cima disso que a gente vai findar aqui o vídeo, te pedindo para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever nesse canal, porque a gente tem certeza que com esse conhecimento, eu sei que é pouco, mas é o começo, a gente pode sim acordar as pessoas, a gente pode sim fazer uso, porque em realidade eu só estou transmitindo aquilo que eu tenho aprendido na minha vida, porque sou uma buscadora da verdade, sou uma pesquisadora da verdade, sou uma estudiosa. Isso é fato, eu sou, porque eu quero fazer parte da solução. Sempre uso essa fala quando tenho oportunidade de fazer vídeo, quando estou aqui, ou quando eu estou em outros espaços por convite, para falar dos assuntos que é esses que eu amo, que me interessam. Então dá teu like, deixa aqui teu comentário, vamos junto, sabe? Não custa nada, mas podemos sim ir limpando essa atmosfera, podemos sim ajudando as pessoas, né? A entender, a ver. A gente não sabe muito, mas tem gente que sabe menos do que a gente, como tem muita gente que sabe muito mais do que a gente. E aí, essa dança da vida que é importante. Mais um beijo no teu coração e eu sou muito grata por você estar aqui comigo. Fica com Jesus, Deus te abençoe e que nós não sejamos esses, que morreremos nos nossos pecados, né, na escuridão. Não o pecado de que eu fiz uma besteirinha, eu vou pegar, não é esse. Mas é permanecer na ignorância. E agora sim nós temos sede e fome de sermos melhor e de buscar cada vez mais a Deus. Eu confio nisso. Tchau.